Saudações docentes, saudações colegas. Meu nome é Zainadine Rachid. Quero aqui apresentar o relatório final das contas da empresa MZ Combustíveis Lubrificantes referente a 2 exercícios econômicos. Para iniciar, teremos como objetivos gerais apresentar o relatório final da gestão de contas e como específicos tenho aqui apresentar ao avaliar a estratégia SWOT, analisar o mercado e a sua concorrência, demonstrar desempenho econômico, apresentar as demonstrações financeiras, apresentar o relatório fiscal referente a esses 2 exercícios, ano N e ano N-1. Portanto, a MZ Combustível é uma sociedade comercial por cotas que desenvolve a sua atividade principal, comércio de combustíveis lubrificantes. Como sabemos que na área de petróleos tem duas divisões, a área de extração e a área da comercialização e logística. MZ Combustível posiciona-se na área de comercialização e logística de combustíveis e lubrificantes. E esta cita-se em Maputo, na Avenida das Forças Populares da Libertação de Moçambique, FPLM, e tem como seus sócios Zainadine com 50% e Ameline com 50% também, total fazendo 1 milhão de meticais como capital inicial. Portanto, na sua organograma tem a direção, que é o topo, depois tem a descer a área da gerência. Esta área da gerência também podemos encontrar lá a auditoria. É lá onde vai centralizar-se para poder ser um elo da comunicação entre os departamentos e a gestão do topo. Portanto, na área da administração ou dos departamentos temos o administrativo, que trata de assuntos legais da empresa, trata dos regulamentos, trata da legalização da própria empresa e outros documentos administrativos. E temos o financeiro, trata da contabilidade e alguns assuntos têm a ver com contas ou com números, como tem sido. E tem a área operacional, tem a ver com a pista, o tratamento da pista, a gerência da pista, a gerência das modas, dos frentistas, para ali adiante. Este é outro departamento. E MZ Combustível e lubrificantes têm como seus produtos gasolina, gasóleo, petróleo e óleos lubrificantes neste caso. Como eu disse, a MZ Combustível trata-se da logística e comercialização, não da extração. Por isso ele revende estes produtos e como serviço tem a troca de óleo e a revisão rápida. E como sabemos que a MZ Combustível é uma empresa simulada a nível da cadeira da simulação empresarial, que é uma atividade que faz com que cada um olhe para a sua empresa ou simule aquilo que amanhã poderá trabalhar nele. Portanto, dentro da simulação empresarial tem as outras empresas e para tal tem como concorrência a nível interno MB, Petromos, WM Fuel e os seus fornecedores, o fornecedor do MZ Combustível, a MZ Combustível é Moz Online Comércio. O mercado-alvo a nível interno temos SF Consulting, RS Mobiliário, CCF OnePlus e a nível externo temos Ministérios de Saúde, Recursos Minerais e outros e organizações não governamentais, tanto como a Cruz, a CVM, FARE e outras organizações não governamentais. Como sabemos que qualquer empresa para a sua operacionalidade tem que ter a missão, tem que ter visão, tem que ter valores. E assim, a missão de MZ Combustível é a satisfação do cliente e a qualidade no fornecimento. E é esta qualidade no fornecimento que vai trazer a satisfação do cliente, porque a MZ Combustível tem como sua visão ser referência a nível nacional no ramo. E para ser nível nacional no ramo, é preciso que tenha também valores.
E valores que regem o MZ Combustível são a transparência, é a responsabilidade social, é a sua integridade nesses valores. Portanto, e para que isto deve ser executado, é preciso que haja uma análise PESTA. Análise PESTA é análise político, econômico, sociocultural, tecnológico e legal. Ok? E um enquadramento nisto, onde é que a empresa pode fracassar dentro desses fatores e como é que pode, no entanto, estabilizar-se dentro desses fatores. A nível político, temos o regulamento forte da REN. A REN, que é a Autoridade Reguladora das Energias. Então, a nível político tem isto. Também tem a questão dos subsídios, tem a questão da estabilidade política, da estabilidade do país, que em partes cria o próprio desnível da MZ Combustível. A nível econômico temos a inflação. Como se sabe, o combustível é a parte sensível, porque sempre trabalha com barris, sempre trabalha com divisa, sempre trabalha com uma moeda já estipulada a nível internacional. E esta, quando sofre esta inflação, portanto, também a comercialização do combustível pode sofrer ali alguma instabilidade. Portanto, a dependência da importação também é baixa renda. A nível sociocultural tem a urbanização. Tem que saber as normas ambientais, por isso também faz parte do nível legal, ou um fator legal. No fator tecnológico temos a baixa digitalização. Hoje, com o crescimento de aparelhos de carinho, com carinhas elétricos, assim como a gás, portanto, pode haver aqui alguma desestabilidade por parte do MZ Combustível. Portanto, como sugestões estratégicas, tem que investir em tecnologia, alinhar-se em regulamentos da REN, assim como do INAI, e diversificar serviços, criar lojas com serviços diversificados, preparar a transição estratégica. E, a nível de SOT, temos como força garantia de qualidade, boas instalações de segurança, fraquezas, inexperiência, principalmente para o primeiro exercício econômico. Havia muita inexperiência, mas no segundo, e que lá em frente, haja mais estabilidade, embora que ainda temos como fraqueza custos operacionais altos, também foram mais altos no primeiro exercício, mas no segundo um pouco está a haver relação ao primeiro. Como ameaças, concorrência crescente, tributação, que são as normas que sempre estão variáveis de período em período, veículos elétricos, como disse antes, oportunidades de localização estratégica. Para quem conhece FPLM, é uma localização estratégica para a revenda de combustível. Mas a administração de recursos, foco nos custos reduzidos, rentabilidade e controle de desperdício, recrutamento local para maior integração. É preciso também ressaltar que durante os exercícios, ou no fim do primeiro exercício econômico, houve lá três despedimentos, e houve lá novas contratações para as áreas na qual foram despedidos alguns funcionários. Despedimento por justa causa, despedimento por consenso mútuo e despedimento, entanto, podia-se dizer, porque deveria mesmo se substituir aquela pessoa, embora que para a área dela acha um pouco injusto, digamos isto. Então, controle de ativos e despesas operacionais, onde teve que haver o treinamento de funcionários para que o controle de ativos seja melhor e as despesas sejam racionalizadas com o pessoal, tanto qualificado. Ok. Como análise de balanço, nós teríamos aqui ativos tangíveis, ativos inatingíveis, passivos correntes, fornecedor de investimento de capital, total de capital próprio e dos passivos. Mas, como eu disse antes, o primeiro exercício econômico foi sempre mostrado por aquilo que são, pela inexperiência, assim como pelos custos altos para a estabilidade ou para a criação de empresa, aqueles custos de aquisição. Mas para o segundo exercício houve aí um pouco de estabilidade, um pouco de consciencialização, um pouco de pessoal treinado, um pouco de volume de vendas acrescido, por isso que temos essa diferença de 0,7%, corresponde a 76% do aumento, neste caso, do total do
total do capital próprio, assim como de passivos. É importante saber que há aqui uma proporcionalidade ao volume de vendas, assim como o total de capital próprio. Isso que se temos aqui a 70% disto, e do outro lado também no volume de vendas teremos este mesmo crescimento, mas os inventários podem ter lá uma estabilidade, porque nos ativos correntes houve aí um crescimento, mas naquilo que é ativos, como é que chama, que é a questão do ativos fixos. Os ativos fixos foram lá permanentes sem alguma mudança, senão uma ligeira de uma outra. Portanto, temos a nível do crescimento 0,77% nos ativos tangíveis, os ativos intangíveis também, correspondente, no entanto, a 76% quando comparado ao total de ativos próprios e passivos. Em termos de rácio, o que seriam rácios? Rácios são grandezas usadas para sintetizar a saúde financeira, para a partir desses mesmo olhar qual foi o desempenho e com este olhar, com esta avaliação de desempenho, poder haver a tomada de decisão melhor. Portanto, temos aqui como rachos de liquidez, temos aqui a comparação entre ano N, ano N-1. Temos aqui um ligeiro crescimento, como eu disse antes, 1,13 contra 1,17 de crescimento. Temos aqui um 0,7 do crescimento, um ligeiro crescimento. Então, na comparação de rastro de rendibilidade, se houve alguma rendibilidade no exercício no ano 1, no primeiro exercício e no segundo exercício. Quando os rastros de rendibilidade, temos rendibilidade de capital próprio, rendibilidade de vendas, rendibilidade de ativos. Temos aqui, ou podemos ver aqui a diferença entre o 0,4 comparativamente ao 0,86, um pouco por ali em diante. Então, significa que sim, houve aqui um crescimento em termos de rendibilidade de capital próprio. Embora aqui no segundo exercício houve um empréstimo. Tem que saber que no primeiro exercício foi, além do capital este social de 1 milhão de meticais, mas também houve aqui a compra, o fornecimento de combustível que foi pago depois ou no final do primeiro exercício. E no segundo exercício houve aqui o empréstimo de 2 milhões de meticais, razão pela qual existe esta ligeira diferença, um crescimento, mas com esta ligeira diferença. Mas se houver outro exercício, no outro exercício haverá mais estabilidade. Permita isto. Portanto, análise fiscal. Análise fiscal, sempre falamos, no entanto, de impostos. Impostos é um tributo cobrado pelas autoridades públicas, neste caso, que incidem sobre são IRPS, IVA, IRPC. Okay? Então, como a empresa trabalha com a contabilidade organizada, temos também que olhar as taxas estão a nível de 17% para IVA, 15%, 20%, 32% para IRPS, 32% para IRPC, 3% e 4% para INSS, respectivamente. Okay. Então, depois, no final do exercício, há sempre aquele pagamento e o preenchimento dos modelos adequados, na qual a MZ Combustível fez o pagamento desses impostos. A saber, o pagamento de imposto IVA N, ano N, 2.382.441, N-1, 1.133.687, IRPS para o ano N, 863.634,77 e N-1, 664.411,36, IRPS 1.393.316,29, o IRPS no ano N-1, 1.071.771,78. Mas, como pode-se ver, este pagamento foi com base nos resultados financeiros apresentados no relatório para os dois exercícios econômicos, foram positivos. Então, com base nesses exercícios, com base nesses relatórios, ou com base nesse volume de vendas adquirido contra os gastos que foram lá feitos, ou custear as despesas dos agentes que
na representatividade, o pagamento das instalações, pagamento da água, o pagamento de luz, o pagamento dos próprios trabalhadores, esta retenção da fonte dos 3, 4%, é que isto desencadeou esses números que na verdade foram aqui para o pagamento dos devidos impostos. E com base naqueles rácios que todos nós vimos lá anteriormente, então podemos dizer que o relatório para 2 exercícios foi positivo e verificou-se o negócio que é viável, pois os produtos e serviços prestados geraram receitas suficientes para cobrir custos e garantir a continuidade das operações. Okay? Os impostos são justificados para crescimento de volume de vendas. Crescimento de volume de vendas. Então, quanto mais há vendas, quanto mais há crescimento de vendas, sempre há mais impostos por ali a pagar. Portanto, este volume de vendas, com a avaliação minuciosa e com aquilo que foi o repórter da auditoria, o relatório da auditoria fornecida pelos especialistas, então produziu-se este relatório, então produziu-se também este pagamento de IVA. Algumas coisas não foram melhores, de acordo com a auditoria ali apresentada, algumas coisas não foram melhor, mas refletindo a natureza comercial desta atividade, olhando para os traços deste relatório, e podemos concluir que sim, os 2 exercícios foram viáveis, sim, a empresa foi melhor, sim, houve uma colaboração dos seus trabalhadores, sim, houve o cumprimento das suas metas, cumprimento das suas missões e o cumprimento das suas obrigações fiscais. A empresa MZ cumpriu. E chegado aqui, pela atenção dispensada, muito obrigado, sim, e digo, por aqui concluo, por aqui termino